Olá! Estar encarnado nos traz limitações que nem sempre conseguimos compreender, uma vez que somos espíritos imortais que já passaram por inúmeras experiências. A doutrina espírita pode ser um instrumento importante para o entendimento das vicissitudes que vivenciamos. Está no ar a Vida em Foco e a gente convida você para refletir sobre as questões que a vida nos propõe. Fique conosco! Uma das mais emblemáticas falas de Jesus nos orienta a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muitas vezes, porém, esquecemos que o amor próprio é um dos grandes pilares para vivermos uma vida plena. A entrevista de hoje tem como tema o auto-amor. Não deixe de assistir. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o quadro O Espiritismo Esclarece e, fechando nosso encontro, reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado especial. Fique agora com a crônica da semana. A vida de Jesus, relatada nos evangelhos, é muito rica de aprendizados. Além de todo o contributo moral deixado nas anotações de seus apóstolos, ficou também registrado toda a relação de amor e carinho que ele dedicou aos seus tutelados. Passagens relatadas nos evangelhos e nos diversos livros espíritas podem ser encontradas com facilidade para ilustrar tamanho carinho dedicado aos seus tutelados. Encontramos, por exemplo, no livro Boa Nova de Humberto de Campos, Jesus sendo paciente e tolerante com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que desejavam sentar à sua direita e comungar com ele em tudo que ele vivesse. Mal sabiam os moços as dificuldades que Jesus viveria. O mestre os advertiu com carinho, sem brigas ou repreendas. Simão Pedro, amigo e companheiro do Senhor, no seu momento de fraqueza o negou. Jesus, compreendendo a fragilidade humana, o perdoa e reaparece a Pedro, a fim de tranquilizar o coração do nobre pescador, reafirmando o amor que sentia por ele e pedindo que ele apacentasse as suas ovelhas. Com Judas, o mestre não foi menos bondoso. Mesmo sabendo da traição, manteve o carinho e a generosidade com ele. Após a morte de Judas, Jesus toma o cuidado de auxiliá-lo. E assim foi com todos os que o cercavam. Não faltarão exemplos de moral na conduta de Jesus, que, em determinado momento de sua pregação, afirma: "Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros", afirmando ainda: "Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem". Hoje, muitos de nós somos candidatos a discípulos do Mestre, quer na lida espírita ou em qualquer outra posição de trabalho no bem. E os desafios são muitos, inclusive de relacionamento entre trabalhadores da seara do bem. Divergências de opinião, modos diferentes de trabalho, companheiros descuidados do trabalho e do comportamento, semelhante ao que ocorria entre os apóstolos, guardadas as devidas proporções. Inúmeras são as dificuldades, porque as pessoas não são perfeitas, como não eram os apóstolos. Muitas desavenças surgirão, infelizmente, mas a herança do Mestre está aí. Amemo-nos uns aos outros, nos apoiemo-nos uns nos outros, ajudemo-nos. Se nós, que estamos tentando fazer o que é certo, não nos auxiliarmos, quem o fará? A causa do bem já tem inimigos o suficiente. Não permitamos que o entrave da multiplicação das bênçãos deixadas por Jesus venha de dentro da seara. Amemo-nos como o Mestre nos mandou. A Vida em Foco sempre traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse. E hoje não será diferente. A entrevista é sobre auto-amor. Veja o que o Espiritismo tem a dizer sobre esse tema. Olá, seja bem-vindo ao programa Vida em Foco. Esse é o nosso quadro de entrevistas. Ao meu lado, Márcio da Cruz, meu querido amigo. Márcio, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Lúcio. Hoje falaremos sobre o maior mandamento. Eu vou usar como texto base do Novo Testamento uma tradução do grego do nosso querido amigo Haroldo Dutra Dias. É essa a nossa literatura de referência. Márcio,
Os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, testando-o, o interrogou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Amar a mim mesmo para amar o outro traz uma certa confusão, acho difícil de interpretar essa ambiguidade que me parece haver nessa frase. Como que você consegue nos ajudar a interpretar isso? Primeiro, Lúcio, é uma alegria novamente conversar com você, é uma alegria nos dirigir a você que nos ouve, que nos assiste, para falar de Jesus. Né? Jesus novamente sendo testado, percebe que isso é frequente nos textos do Novo Testamento. Ele sempre sendo testado, queriam sempre pegar Jesus. Não queriam aprender, mas queriam, de certa maneira, constrangê-lo a contradizer aquilo que estava na constituição dele, na lei deles. Veja que ele evoca o principal mandamento, esse é o maior de todos. E adiciona amar o próximo, inclusive como a si mesmo, a Deus, ao próximo e a si. O que nós ouvimos frequentemente, e você que atua também no campo do bem, ouve isso com frequência, eu ouço com frequência. Primeiro eu preciso me amar para daí amar o outro. Há um texto, Lúcio, isso se chama auto-amor, né? Preciso do auto-amor. E isso é bastante propalado, incentivado aí em vários meios materialistas, né? Ame-se, depois, quem sabe, você dê espaço no seu coração para amar o outro. Mas há um texto bastante impactante, perturbador mesmo, atribuído, né? Aliás, não é atribuído, de autoria do espírito Joana de Ângeles, está no livro Leis Morais. E ela começa espancando a ideia de auto-amor, dizendo que isso não é assim que funciona, que o auto-amor é uma ilusão, é um engodo, que também é impraticável. E nós compreendemos a partir daí, se evocarmos o conceito que está no próprio Novo Testamento. Então nós não vamos sair dele para tentar interpretar, porque é um risco, inclusive, né? E o amor é uma palavra que tem vários conceitos, ela sofre, né, da polissemia, que a gente diz, muitos entendimentos a respeito do tema. Mas vamos usar o conceito que está nos evangelhos, sobretudo no evangelho de João. Ele vai dizer o seguinte: Deus é amor. Aquele que ama está em Deus, Deus está nele. Paulo de Tarso, se apoiando também no texto evangélico, numa das suas cartas, vai dizer o seguinte: o amor que vem de Deus se derrama sobre todos. Né? Veja que interessante isso. Isso muda o jeito da gente enxergar a questão do amor. Porque o amor não é um sentimento meu. O amor não é uma emoção. O amor nós, na falta de termos mais adequados, nós poderíamos dizer o amor é uma substância divina, o amor é uma força divina. Não há palavras para definir isso, é muito difícil. Então nós vamos emprestar algumas palavras da física mesmo. O amor é a substância divina que se derrama sobre todos. Qual é o nosso papel na criação a partir daí? Permitir que o amor passe por nós. E é para isso que a moral, a filosofia de todos os tempos e as religiões têm se esforçado para educar o indivíduo na aquisição de virtudes. O que é que são virtudes? São canais pelos quais o amor passa pelo indivíduo. De outro lado, há aquilo que cria obstáculos à passagem do amor. Você, como médico, já ouviu falar em ateroma, né? O que é ateroma? Ateroma é o acúmulo de placas nas artérias que dificultam o fluxo de sangue. Podemos usar realmente um ateroma um espessamento do ducto que traz o amor de Deus para nós. O que é que seria, então, esse ateroma? Esse tem sido, inclusive, objeto de maior preocupação, penso eu, dos espíritos. Tanto com Allan Kardec quanto os posteriores. Eles são unânimes em relação a isso, convergem todos. Qual é o grande vício? Qual é o grande bloqueador da passagem do amor? Qual é o mais radical de todos os vícios da criatura humana? Qual seria o bicho mesmo? Egoísmo? O egoísmo. Mereceu até uma análise, né, numérica por parte da cultura hebraica. Eles disseram que o egoísmo é o 666. A gente acha que é uma pessoa, a gente acha que é o Hitler, acha que às vezes alguns atribuem até algumas lideranças religiosas, mas não. A ideia ali é muito simples.
6, que é o número da humanidade, né? 6, portanto, é o número do homem, colocado 3 vezes, né, lado a lado, como eles não tinham a representação do cubo, eles colocavam o número lado a lado, para dizer aquilo da mesma maneira que os gaúchos dizem, né? Uma coisa muito legal é trilegal. Trilegal. Então, uma coisa muito, né, representativa é colocada 3 vezes. 6 é o número do homem. O egoísmo é o 6, 6, 6. 6 é homem, egoísmo é 666. Então, e isso converge mesmo com aquilo que os espíritos apresentam a Kardec. O egoísmo é o ateroma. Qual é o risco, então, de um ateroma? Qual é o risco decorrente da obstrução de uma artéria? O risco é o que a gente chama de infarto, quando você perde a vitalidade daquele tecido que era suprido pelo sangue. No caso, um ateroma grave como esse, chamado egoísmo, faz com que não chegue amor. Faz com que não chegue. E qual é, então, a consequência da falta de amor? Eu diria que é a destruição moral, de uma maneira talvez bastante abrangente. Assim. Não há bem, não há estrutura que se mantenha sem amor. Exatamente. Essa, inclusive, né, nós podemos até, agora sou eu que estou entrevistando o Lúcio, né? Nós podemos até deixar para depois do intervalo, mas há uma dissertação fabulosa do espírito Blaise Pascal, considerado na introdução, inclusive, de O Livro dos Espíritos, como um espírito superior. Blaise Pascal, quando encarnado, foi um físico, matemático de Clermont-Ferrand, na França, inventou calculadora, criou, descobriu, revelou a principal equação, por exemplo, da física, da engenharia na aplicação. Tensão é força sobre área, você lembra disso do cursinho? Você lembra lá quando fez cursinho no positivo ainda, né? Faz tempo. Tensão é força sobre área. Esse é Blaise Pascal, né? Uma vida casta, uma vida moral muito regrada, foi convidado depois de morto, né, como espírito para participar, inclusive, com dissertações importantes. E ele quem traz uma dissertação sobre a qual nós podemos falar depois do intervalo. Qual é a consequência da falta de amor para a sociedade como um todo? Qual que é o infarto na sociedade causado pela falta de amor? É isso? Depois do intervalo. Depois do intervalo. Fique conosco e já retornamos. O intervalo é rápido. Voltamos logo com a segunda parte da entrevista. Até já! A Vida em Foco está de volta com a entrevista de hoje, que está discutindo o alto amor. Acompanhe! Muito bem. Continuamos com o nosso bate-papo, com o nosso querido Márcio, falando sobre o maior mandamento, a lei de amor. É isso, Márcio? É isso aí. Falávamos sobre física no programa espírita? É isso? Falamos sobre medicina no programa espírita. Nós falávamos antes do intervalo sobre o ateroma, né, que na verdade infarta a sociedade. Infarta a sociedade. E você disse que esse ateroma é o acúmulo de placas que impede que o sangue irrigue o sistema, gerando a deterioração, é isso? A degeneração? Gerando a perda de vida daquele tecido pelo qual ele era responsável, esse ducto, né? O coração infarta quando não chega sangue nele, cuja artéria é obstruída por um ateroma. E é curioso que nós nos referimos ao espírito Joana de Ângeles, por exemplo, na primeira parte. Ela mesma, num livro intitulado Momentos de Saúde, chama isso de entulho moral. Porque a ideia era, esse acúmulo é o entulho moral. Mas o mais sério dos entulhos morais é o egoísmo. Os espíritos dizem o seguinte, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma das obras de Allan Kardec, fundamental, inclusive, né, como todas são dele, capítulo 11, item 11, numa dissertação do Espírito Emmanuel, ele vai dizer que esse é, sem dúvida nenhuma, o vício para o qual nós devemos apontar todas as nossas armas. Né? É ele que impede que a humanidade suba de nível, ascenda na escala, na hierarquia dos mundos. Logo depois dele, o espírito Blaise Pascal, então, ao qual nos referíamos, faz uma outra dissertação curta, mas fabulosa, vai certeiro. Dizer o seguinte, qual é a consequência para a sociedade desse ateroma, desse egoísmo que bloqueia a passagem do amor? Hoje nós podemos dizer que a nossa sociedade é assinalada por graves contradições. Né? É uma sociedade marcada pela indiferença, sobretudo. Acho que a indiferença é o traço que caracteriza a nossa civilização, que é capaz de deixar morrerem de fome 3 milhões de crianças todos os anos. Ela é capaz de deixar morrer de frio, capaz de se corromper, de atender interesses próprios, consanguíneos, né, de grupo familiar, em detrimento da coletividade. Então é assim, quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. E a gente vê isso nos espetáculos, então, de corrupção, de perversidade,
Todos os dias. É uma sociedade insensível. Atualmente, bem Atualmente. nítido, né? Por quê? Porque ela se permitiu, né, acumular essas placas, né, e formar esse ateroma. E aí os espíritos têm nos alertado, já faz algum tempo, gente, é preciso que nós usemos então o catéter. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo eles apresentam um instrumento, é catéter que chama? É angioplastia? Que é o método? É a abertura da artéria, né? Sim, isso mesmo. Um catéter, através de um catéter. Há um catéter sugerido então no capítulo, né, 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. A utilização da humildade, que é o amolecimento desse ateroma, não sei como é que se faz isso, mas e de um outro instrumento, que é o da caridade. Esse instrumento que faz, então, como é que você chama lá? A abertura desse canal, a dissolução, né, dessas placas, que é a caridade. A caridade é um movimento consciente que nos permite, então, fazer com que o amor novamente passe. É um esforço que nós fazemos para que o amor passe e irrigue aqueles tecidos que estavam agora sob pena, né, então, de se deteriorarem. Blaise Pascal vai dizer exatamente isso. As tensões sociais, a violência social, nada disso será resolvido, palavras nossas agora, com investimento em segurança pública, com aumento de muro, com cerca elétrica, monitoramento. Olha o Estado gastando cada vez mais recursos e a violência só aumenta. Nós temos visto a escalada da violência coletiva contra a mulher, crescendo nos últimos 3 anos, 126%. Nós vimos Curitiba entrar no mapa das cidades mais violentas do Brasil, do mundo também. E tudo isso caminha ao lado desse comportamento egoístico, desse comportamento de privação. Nos colocamos em ilhas de condomínios, nós fizemos as avenidas desumanizarem as relações. Hoje nós estamos mais preocupados com o carro do que com as pessoas. Isso é uma verdade. Nos grandes centros é isso que acontece. Nós vemos pessoas indo ao shopping center, por exemplo, nos finais de semana, aqui em Curitiba, né? E lá elas encontram milhares de pessoas, centenas até de milhares de pessoas num dia, e no entanto, se você pergunta, encontrou alguém, viu alguém? Não vi ninguém, me sinto tão sozinho, me sinto tão sozinha, né? E voltando aqui à nossa provocação anterior, quando as pessoas dizem, para eu irrigar o meu sistema, para que eu possa dissolver esse ateroma e sentir novamente o fluxo da vida, a alegria de viver, o sentido existencial, primeiro eu preciso me amar. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais, vai dizer que isso não é possível sem que eu ame o próximo. Daí a proposta de Jesus, então, né, é absolutamente terapêutica. Como eu posso me amar? Como eu posso me encher de amor? Somente amando o próximo. É por isso, então, que a vida reúne circunstâncias que favoreçam esse exercício, Por exemplo, você vai se lembrar, né, o que era a sua vida antes de uma criança e o que é a sua vida depois de uma criança. Quando uma criança chega em casa, é como uma grande oportunidade para nós, do quê? De mobilizar forças na direção dela, esquecendo de nós mesmos. Você falava que emagreceu aí 4,2 kg, né? Por quê? Porque dá trabalho, mas é maravilhoso, né? Porque você deixa de comer, esquece de comer para dar de comer à criança. Né? Todos os dias a vida nos convida a fazer esse movimento. É um companheiro difícil no trabalho, é alguém que nos desafia, é um parente complicado, tudo isso chega na nossa vida. São aqueles que pedem na rua, aqueles que batem no nosso carro de película semi-blindada com botões automáticos, né, de grande velocidade, pedindo a nossa atenção. Tudo isso são oportunidades, né, que eu tenho de me amar, por mais contraditório que possa parecer aquele que nos ouve. A ideia é essa que Jesus propõe. Não é possível me amar sem amar o próximo. Não é possível me molhar por dentro de amor que vem de Deus sem que haja lá o próximo para o qual eu destino o meu amor. Mas é preciso ter bastante cuidado com isso, porque o meu amor tem sido seletivo. Eu amo a minha família. Para a minha família, eu dou tudo. Por ela, eu inclusive morro. Quando os filhos vão embora de casa, o que é que eu faço? Novamente eu deixo aquele ateroma se instalar, né, se cristalizar, e eu me vejo sem sentido existencial. Chego aos 65, 70 anos de idade, algumas vezes, e digo, eles foram embora, agora não tem gente. Se eu tive a capacidade um dia de amar os filhos que são empréstimos de Deus, eu posso de novo mobilizar esse amor na direção daqueles que hoje, por exemplo, tive uma experiência há pouco tempo de visitar o meu pai na UTI e vi pessoas lá que não recebem visita o dia inteiro. Cadê os parentes? Essas pessoas estão lá à espera de
um gesto generoso daqueles que um dia já amaram, daqueles que um dia já conseguiram vencer esse bloqueio. Solitários, enfermos, presidiários, gente aí pedindo na rua, que isso é uma condição humilhante. Todas elas são oportunidade para o exercício do alto amor. Márcio, muito obrigado. Ótimo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção, pelo seu carinho e até o próximo encontro. Você tem uma dúvida e quer ver a resposta aqui no programa? Envie sua pergunta por e-mail. O endereço é contato@vidaemfoco.com.br. Veja agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, Daniel de Goiânia nos envia o seguinte questionamento. O pensamento de que somos o que exercemos profissionalmente restringiria o que o espírito é na ordem do plano espiritual? Ao retornarmos à origem, teremos de nos colocar na verdadeira condição? Daniel, não parece viável confundir a essência espiritual com a profissão exercida, inclusive porque é possível exercer mais de uma profissão durante a vida, inclusive ao mesmo tempo. O que caracteriza o espírito são suas conquistas intelectuais e morais, sua capacidade de compreensão da vida, sua forma de raciocinar, seus recursos íntimos, sua capacidade de perdoar, amar, vencer desafios. E também suas dificuldades, como preguiça, inveja, intolerância, mesquinharia, arrogância. Um espírito ainda arrogante não consegue se situar com propriedade, qualquer que seja a sua posição no mundo. Se poderoso, trata mal quem considera seu inferior, humilha os outros, disputa espaço e poder o tempo todo. Se pobre, revela-se despeitado, ressente-se do sucesso e das facilidades dos outros, colocando-se na posição de credor universal. Pensa que a coletividade não lhe dá o que merece e vive amargurado. Antes de reencarnar, um espírito faz uma programação de determinadas situações a bem de sua evolução. Em conjunto com seus benfeitores, decide a família em que renascerá, se será homem ou mulher, saudável ou doente. Nisso se insere sua situação social inicial, os desafios que deve vencer, as experiências profissionais que lhe sejam mais adequadas. Após renascer, deverá lutar para cumprir essa programação. Muitos dos projetos surgem no íntimo na forma de sonhos que deseja realizar, vocação e ideais. O esforço para tudo concretizar já vai burilando o caráter. Mesmo as decepções, os desejos que não se realizam moldam o íntimo do ser. Assim, ser professor, médico, gari, industrial ou bancário não define o ser imortal. Trata-se de experiências que, se desempenhadas dignamente, o auxiliam a ser melhor, a vencer antigas dificuldades. No plano espiritual, ao recordar as vidas passadas, o espírito se assenhoreia de quem é, de seus recursos, méritos e deméritos, em um contexto muito amplo. A profissão exercida na última vida é apenas um desses elementos. Alberto Almeida nos faz um convite à reflexão no quadro Espiritualidade em Gotas. Fique com a gente! Antipatias. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas? De onde que elas se originam? É a questão 389 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. São espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. A repulsão instintiva, espontânea, súbita, que acontece quando duas pessoas sentem, ambas ou uma delas, traduz, em muitas ocorrências, um reencontro do passado. Almas que entreteceram relações de conflito, que se lesaram reciprocamente ou unilateralmente
e a pessoa lesada, quando reencontra o outro, sente ativado em si um núcleo de repulsa, como se reconhecesse o inimigo. Mas, a par dessa causalidade, há uma outra que os espíritos assinalaram, que faz, com muita frequência no nosso cotidiano, sentirmos essa perspectiva de repulsão, este sentimento de distanciamento, de mal-estar diante de alguém. É o magnetismo. Quando nos aproximamos de alguém que magneticamente não se associa, não se sintoniza conosco, sentimos espontaneamente, naturalmente, uma repulsão que se faz caracterizando que somos almas distônicas uma em relação à outra. Não é que uma seja má ou a outra, é que elas estão diferentes. E em sendo diferentes, não há, portanto, uma simpatia, não há uma afinidade quando do encontro delas. Isso não representa, de modo algum, nenhuma sinalização para que devamos nos afastar das pessoas que nos geram inicialmente esse tipo de repulsão. Até porque alguém que é diferente de nós mesmos apenas traz um magnetismo representando um outro conteúdo de vida diferente do nosso. E relacionar-se com a diferença é uma experiência muito gratificante para o aprendizado, de vez que é com o diferente que nós nos enriquecemos. E aquela repulsão inicial pode ceder depois para uma relação de complementariedade quando nos abrimos empaticamente para o outro, a fim de aprender com o jeito do outro, com a forma do outro se colocar no mundo, com o estilo magnético com que o outro se apresenta, criando assim uma possibilidade de enriquecimento recíproco. Não foi sem razão que Jesus trouxe 12 diferentes um do outro. E a despeito de João se autodenominar como o discípulo amado, Jesus amava a todos. Mas João assim se projetava, achando que Jesus o distinguia, por certo, por ser o mais jovem, o mais entusiasta e por guardar uma sintonia amorosa com ele. Foi ele que disse que Deus é amor, numa profunda sintonia com o magnetismo cósmico do amor de Jesus. Todavia, todos eles compunham um jardim de diferenças que fizeram um grupo de apóstolos que iniciaram o pensamento cristão, dando contribuições expressivas para a humanidade. Portanto, o meu amigo não é aquele que pensa como eu, é aquele que pensa ao meu lado. Suas sugestões são muito importantes para o programa. Você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. No site www.avidaemfoco.com.br você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever seus quadros preferidos. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem, sempre com mais novidades. Até lá!